I. Então vocês lembram que teve a Guerra das Duas Rosas, eram duas casas, né? A York e a Lancaster, da briga dos dois que durou 30 anos, os Tudors assumem o poder. Eles fazem uma aliança com os York e o Henrique VII assume o poder, tá? E depois o filho dele, o Henrique VIII, vai ser o rei que vai fundar a Igreja Anglicana. Ele quer se divorciar não, que não existia isso, mas ele queria anular o casamento, a igreja não permitiu, e ele, para anular o casamento e casar com a Ana Bolena, ele pega e se separa da igreja católica e cria a igreja anglicana. E já existia a reforma do Lutero, tá? Já existia a reforma do Lutero nessa época. Então ele casa, ele vai ter uma filha com a Ana Bolena, que vai ser a Elizabeth I, que essa que vai ser a era de ouro, né? Da prosperidade, vai a burguesia e o próprio reino inglês vai se tornar o maior do mundo, vai vencer a invencível espanhola. Aí tá, depois que ela morre, ela não tem filha, ela é considerada a rainha virgem, daí que vai vir as confusões que vai acontecer neste século aqui. Porque vai assumir um primo dela, o Jaime I, e esse primo dela não vai ter a mesma habilidade dela. Depois o filho dele, o Carlos I, vai continuar reinando de forma absolutista, sendo que já existiam três religiões ali, né? O anglicanismo, o catolicismo e os calvinistas, né? Que vão ser chamados de puritanos. E entre calvinistas e católicos vai começar uma rixa que vai durar todo esse século, que vai ser resolvido só quando Guilherme III assume. Só com a Revolução Gloriosa que é resolver esse problema religioso, né? Dessas guerras. Muita gente, principalmente os puritanos, né? Que eles eram os mais rígidos, mais sistemáticos. Muitos deles tiveram que fugir para os Estados Unidos. O próprio John Locke foi exilado na França, foi exilado na Holanda, porque era muita treta religiosa. Então, por causa disso, o Carlos I é decapitado e o Oliver Cromwell vai ser o primeiro puritano a assumir, né? Ele assume e fica por 10 anos, eles vão fazer uma república, mas ele acaba se chateando, fecha o parlamento com aquela justificativa de que Deus não precisa mais desses serviços. O Oliver Cromwell, tudo ele dava uma justificativa religiosa para as ações dele, tudo era Deus agindo, né? Como toda pessoa religiosa, todo fanático, né? Sempre ele diz que é Deus. Então, o Oliver Cromwell, ele fica ali durante 10 anos, mas quando ele morre, ele fica até a sua morte, o filho dele, o Richard, não consegue, ele não tinha a mesma firmeza, não era um líder militar como era o Oliver Cromwell, que tinha um exército, né? Ele era um líder mesmo daqueles generalzão. E o filho dele não, o filho dele era Ricardinho Treme-Treme, ele falava em público e tremia todo. Então o moleque ele é afastado pelo parlamento e o parlamento chama o Carlos II, que tinha sido o filho do Carlos I, tinha sido decapitado na Revolução Puritana. Novamente, o Carlos II começa a governar dando indícios de absolutismo, de não querer respeitar o parlamento. Depois ele passa o trono para o seu sucessor, o Jaime II, que também dá sérios indícios de absolutismo. Então ele fica pouco tempo, ele fica de 1685 até 1688, quando o parlamento, que já tinha poderes de destituir o monarca, né, tanto que tinha destituído o Ricardinho Treme-Treme, pega e destitui o Jaime II. Ele ameaça uma guerra, né, contra o Jaime II. O Jaime II, como uma gazela, foge para a França e fica exilado para lá. E o que o parlamento faz? O parlamento traz a Maria Stuart e o seu marido Guilherme de Orange, ou Guilherme III, eles fazem um acordo e o Guilherme e a Maria vêm de lá, traz uma bela de uma frota. Por isso que o Jaime II fugiu, né, com medo do exército que o Guilherme e a Maria estavam trazendo. E eles aí reinam e passam os poderes para o parlamento, que é a instituição mais poderosa do Reino Unido até hoje, da Inglaterra até hoje. Claro que não é exatamente igual, mas é muito parecido ainda o sistema de governo com esse da Revolução Gloriosa, que não houve sangue, né? Então é nesse contexto, inclusive é nesse navio aqui que está vindo o Guilherme Orange e a Maria II, que John Locke volta do exílio, né? Ele está voltando junto no mesmo navio, ele voltou. Ele até recebeu uma proposta de ter um cargo lá, só que ele preferiu ter um cargo público, né? Mas ele preferiu
não preferiu ficar na atividade filosófica, né? Produzindo, escrevendo, que era o que ele curtia fazer. Tanto que ele escreveu vários livros. Dentre os mais importantes, o mais importante aqui para nós no momento é o segundo tratado do governo civil. Ele escreve o primeiro tratado, né? O primeiro tratado é só para derrubar os argumentos, praticamente, do direito divino dos reis. Tá? E aí o segundo tratado é que ele vai mesmo destrinchar todo o seu pensamento político. Tá? Então é claro que ele não publicou, eram impublicáveis na época, né? Foram publicadas de forma anônima, tá certo? Era impublicável, porque tanto os tratados sobre a tolerância quanto os dois tratados sobre o governo, os reis iam decapitar ele na hora, iam mandar decapitar na hora, né? Então ele publicou de forma meio que anônima, e só depois da sua morte, né, que a galera, não, quem fez isso daqui foi o John Locke, vamos dar crédito a ele. Aí ele teve todas as glórias depois de morto. Também ele não se chamava liberal, essa expressão liberal só vai surgir no século XIX, né? Segundo o professor Gomes, né, que estuda só, a vida dele é estudar só o pensamento liberal, esse professor, Daniel Gomes. Ele só vive disso, só vive para estudar os pensadores liberais, fez o doutorado dele. Então ele fala que é só no século XIX, tá? E são os liberais do futuro que vão olhar para o Locke e falar, olha, o liberalismo começou aqui. Não é John Locke, nem existia essa expressão. Lá tinha dois partidos, né? Os conservadores, que eram os Tories, e os que hoje chamamos de liberais, mas na época tinha um nome que era... Não saberei pronunciar em inglês. Tá? Então, eram esses dois partidos aí. Então, a ideia, a ideologia que a gente chama de liberalismo, ela vai surgir só no século XIX. Tá bom? E volta a ter o revivo agora no século XXI, que ela volta à moda, né? Mas, na verdade, nunca assumiu completamente, né? O pensamento liberal ele surge para combater o pensamento absolutista, que era o pensamento conservador da época. Depois vai surgir o pensamento marxista, que tem como princípio superar o pensamento liberal, propor uma coisa também hoje em dia. Hoje em dia, tanto o pensamento liberal quanto o pensamento marxista, eles se aliaram à ideia de democracia. Então, existe a ideia de democracia liberal, que não existia nessa época aqui do John Locke. Associar John Locke com democracia liberal é um equívoco total. E a ideia de social-democracia, que é pegar os princípios do socialismo, do marxismo, e colocar, encaixar com a democracia, que também o marxismo não era nada democrático, né? Muito pelo contrário, era a ditadura do proletariado. E aqui o pensamento liberal clássico também não tinha nada de democrático, era uma aristocracia que tinha que tomar conta. Esse parlamento não era o povo que tinha que ir lá tomar conta do parlamento, né? Era uma aristocracia, eram os proprietários, eram pessoas nobres, né? Ou de sangue ou nobres de atitude. Então vamos lá. Então, a quem John Locke se dirige? Então, tudo que John Locke está falando aqui não é para derrubar o pensamento socialista, como hoje os liberais são rivais do pensamento socialista, da social-democracia, né? Tudo que eles estão falando ali, é para derrubar todo o sistema absolutista, é mostrar que o sistema absolutista, do ponto de vista político, ele não se sustenta, tá? O direito divino não pode ser considerado princípio de legitimidade de poder. Do ponto de vista econômico, é inviável, o mercantilismo não é a melhor opção é o liberalismo econômico. E até do ponto de vista moral, é decadente o absolutismo. Então, tudo que for associado a esse antigo regime, que depois vai ganhar esse nome, né, ao absolutismo, é isso que John Locke quer derrubar o mercantilismo, quer derrubar a legitimidade do poder do rei, toda a moral e todo o status quo, toda a ética absolutista, é isso que ele quer derrubar e quer propor um novo mundo. Por isso que ele é também um dos precursores do pensamento iluminista, como os colegas falaram aí na apresentação. Além de ser considerado o primeiro liberal, ele é por muitos considerado o primeiro pensador iluminista também. Então, qual é a origem e a natureza do poder do Estado? Essa é a pergunta que ele quer responder no segundo tratado do governo. É a ancestralidade, é isso que legitima o poder do monarca, por exemplo? É a antiguidade? Ele vai dizer que não, tá? Porque tinha um maluco chamado Robert Filmer,
que ele dizia que o rei era como se fosse um descendente de Adão. E era um cara bem lido na época, né? Então, Adão, olha só o que ele dizia: Adão, pela sua autoridade de Deus, era monarca de todos os seus descendentes, sendo o poder dos reis e pais idênticos e ilimitado. É a lei natural e divina. Era isso, então, quando você começa a ler lá o primeiro tratado do governo civil, você percebe que as primeiras... E também, logo no segundo, ele começa resumindo isso, mostrando como isso daqui é absurdo, né? Como legitimar o poder do rei pela ancestralidade ou por ser descendente de Adão é uma ideia completamente absurda. Todos somos descendentes de Adão, se for pensar assim, né? Então, pela violência também, dá para legitimar pela violência? Ele vai dizer que não. Também não dá para dizer pela violência. Esse que é o fundamento do poder e da natureza do poder do Estado. Então, qual é a natureza do poder do Estado? Ele vai dizer que a natureza do poder do Estado está na própria natureza. Como assim? Para ele é o seguinte: existem certos direitos naturais do ser humano, que são direitos naturais tanto quanto são naturais tanto quanto as leis naturais. Que direitos são esses? Direito à vida, direito à igualdade, direito à propriedade, direito à liberdade. Esses são direitos naturais que derivam da própria natureza. Quando a gente já nasce com o direito de defender a nossa própria vida. Nascemos todos iguais, né? A desigualdade é fruto do engajamento de cada um, segundo John Locke. E também a propriedade. Mas por que a propriedade é um direito natural? Porque, segundo John Locke, a propriedade sai da relação natural do homem com as coisas, como o nosso colega deu o exemplo da água aí, né? Então, o exemplo que, inclusive, é o exemplo que John Locke usa, né? O rio tá lá, a água é de todo mundo, mas se eu pego na minha garrafinha, encho, quem é que vai... Tô andando com ela aqui, quem é que vai dizer que essa água não é minha? Tá? Então, a propriedade, ela é um direito natural, ela nasce da relação natural do homem com as coisas. O que é a propriedade nessa relação? É o trabalho. Quando você trabalha na natureza, aquele fruto do trabalho é seu patrimônio, é sua propriedade, é um direito natural. E o Estado ele surge para proteger esse direito natural. O Estado surge para proteger a vida, para proteger a liberdade, a igualdade, mas fundamentalmente para proteger a propriedade. Por quê? Porque no estado de natureza, que é o período antes de haver o Estado, de existir o Estado político, não tinha garantia da sua propriedade. De nenhuma propriedade, nem da vida. Porque outra pessoa poderia, de forma cruel, ir lá tirar sua vida ou tomar seu patrimônio que você, pelo seu trabalho, conquistou. Então é por isso que existe o Estado. O Estado existe para proteger os direitos naturais, não para criar nenhum outro direito. Tudo isso daqui ele está falando para alfinetar os reis da época, né? Ele achava que os reis tinham se tornado tiranos e se voltado contra o próprio povo, né? Então só é possível a liberdade, que é um direito natural, num mundo ordenado por leis. Então você vai falar: como assim, professor? Porra, a lei só faz me encher o saco aqui, ó. Eu quero matar o caboclo ali, não posso porque a lei não permite, a sanção é pesada se eu matar. Só que é o seguinte, realmente a lei impede a gente de matar os outros, né? Mas ela também impede os outros de te matar. Ou seja, a nossa liberdade de andar para lá e para cá, como a gente faz hoje, sem tanto medo de morrer, é porque existe uma lei que coíbe o homicídio. Então, as leis elas não são, como acreditam a maioria das pessoas, para inibir a nossa liberdade. Na verdade, a liberdade só existe com a lei. Ela não dá para existir liberdade sem a lei. Deixa eu aceitar alguém aqui que está querendo entrar. Só um minutinho. Aqui, pronto. Então, a liberdade... Então, o que é o estado de natureza? Vamos lá, para vocês entenderem esses direitos naturais aí. O estado de natureza é o período no qual não havia estado político. E como era caracterizado esse estado de natureza? Se você for lá na nossa aula do Hobbes, que eu deixei gravado lá o resumo, o estado de natureza, Hobbes vai dizer que como o homem é mau por natureza, é uma máquina que deseja, seu desejo não limita a necessidade, o estado de natureza é marcado por uma guerra constante.
É o pior lugar do mundo, é o estado de natureza, porque tu nunca tem sossego nem paz, não pode nem dormir com medo da morte. É um estado de guerra de todos contra todos, porque como todo mundo deseja tudo e o ser humano é egoísta, é mesquinho, é invejoso, ele vai fazer tudo para saciar seu desejo e derrubar o outro. John Locke vai discordar disso completamente. Como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele não pode ser naturalmente ruim. Pelo contrário, no estado de natureza que ele exercia toda a sua liberdade. Mas se ele exercia toda a liberdade, se era muito firme viver no estado de natureza, exercendo a liberdade natural de forma ampla, por que os seres humanos então resolveram criar o Estado, criar o governo? Justamente porque sem lei, sem um Estado, não há garantia dos direitos naturais. Eles podem ser violados a qualquer momento por outra pessoa, porque no estado de natureza não há justiça. O que há é vingança. Se alguém mata um parente meu, faz alguma coisa para mim ou para algum parente, eu não quero justiça, eu quero vingança. Porque só há justiça quando há um terceiro para julgar. Quando eu mesmo vou à forra, não é justiça, é vingança. Aliás, foi esse um dos argumentos usado pelo Lula, né, que depois serviu até como um fundamento para anulação do processo dele, né, que o juiz não era imparcial, e é o princípio principal do direito à imparcialidade do julgamento. Então tu não pode botar o Bolsonaro para julgar os filhos dele, nem o Lula para julgar os filhos dele. Você tem, o juiz ele tem que ser um terceiro, ele tem que ser imparcial, não pode ser envolvido naquilo. E isso só vai haver no estado político. Não tem como existir isso no estado de natureza. Tá bom? Então é por isso que os seres humanos se unem e fazem o pacto e cria o governo. Por quê? Porque o homem julga e castiga quem não respeita a lei natural. Isso no estado de natureza. No estado político, quem vai julgar é o judiciário, né? Então é um ser. Por isso que as pessoas fazem o pacto. Olha, o pacto, segundo John Locke, surgimento do Estado para proteger a propriedade privada, a vida e a liberdade. Então, ao contrário do que você pensou, você deve ter. Não, verdade, o Estado protege a propriedade privada, né? Protege a vida, aquele que tem o monopólio de usar da violência. E a liberdade, como assim a liberdade? Porque só com lei pode haver liberdade. A liberdade só existe com leis que todo mundo respeita. Senão vira anarquia e ninguém é livre, ninguém pode fazer nada. Vira The Walking Dead, entendeu? Não tem. A liberdade quando a liberdade de um é infinita, ninguém tem liberdade. Então o Estado deveria agir a favor de sua própria manutenção e proteger os indivíduos da sociedade, resolver os conflitos imparcialmente, tá? Empregando a força para punir os crimes contra as leis naturais e civis. Defendia que deveriam haver dois poderes. Ele é o primeiro a falar de uma divisão de poderes aí que Montesquieu depois vai ser no espírito das leis, né? Vai propor a célebre divisão, né, dos poderes entre os três poderes que praticamente todas as democracias do mundo hoje fazem essa divisão. Só que aqui o John Locke ele não está falando que um tem que tomar conta do outro. É mais uma divisão de funções, né? Que tem que ter o legislativo para criar as leis e o uso da força e o executivo para assegurar a execução das leis. E aqui ele acha que o executivo tem que ser subjugado ao legislativo. O legislativo que é o principal poder. Por isso que até hoje o poder legislativo, o parlamento é que manda é o parlamento quem manda na Inglaterra, né? Eles escolhem um líder, o primeiro-ministro, e esse brother que manda, não é o rei, não é o monarca, tá? Então, como eu falei para vocês, a propriedade é central no pensamento de John Locke. E da onde vem a propriedade? Vem do trabalho. E se eu botar outro para trabalhar para mim? A propriedade é de quem trabalhou ou é meu? Então, o que John Locke vai dizer? Quem compra o trabalho de outro é dono do fruto do trabalho do outro. Tá? Então, é legítimo você contratar pessoas e botar para trabalhar e você ficar com lucro, porque você está pagando pelo trabalho do outro, então o fruto do trabalho do outro é seu. E o trabalho, como ele produz excedente, ele não acha isso ruim, né? Como o trabalho produz excedente, é fundamental a existência de moeda que conserve esse excedente. Já pensou você produzir aí, você produz, sei lá, alface. Pô, o alface, tu não vai comer toda a alface que tu planta aí, vai estragar. O que você faz? Você troca. Mas chega uma hora que fica muito difícil trocar também, ficar trocando com tanta gente que... Então, o que você faz? Quando você troca por moeda, você acumula aquilo. E aquilo é bom, porque aquilo vai circular na sociedade toda. Então, todo acúmulo de riqueza, John Locke vai dizer, é bom. Todo acúmulo de riqueza é bom. Não existe... A criação da moeda é bom, o acúmulo de riqueza é bom. Ficar com o trabalho, com o fruto do trabalho do outro é bom.
contanto que você pague por isso, você compra a força de trabalho, você tem mesmo que ficar. Porque isso daí ele está falando que, na cabeça do John Locke, claro que ele era um puritano e ele associava trabalho à salvação, como todo puritano. Como é que o puritano pensava? Vocês que estudaram a ética protestante ano passado, vocês sabem, né? O puritano, ele acha que quanto mais ele se dá bem na vida, quanto mais ele ganha dinheiro e prospera na vida, isso é indício de salvação da sua alma. É a tal da bênção. É assim que o puritano pensa. E John Locke era de família puritana. Então, eles vão associar a prosperidade econômica. Primeiro, vão dizer que a prosperidade econômica é fruto do trabalho. E segundo, que é indício de que Deus está gostando. Se ele está prosperando, Deus está gostando dele. Deus gosta e por isso ele está... Como Deus gosta dele, é por isso que ele está prosperando. Deus está gostando da ação dele no mundo. O comércio é bom, gera solidariedade, crescimento mútuo, evita até guerras. Então, para ele, o comércio é que vai... Até hoje, o pensamento liberal coloca no mercado a salvação de tudo, né? Olha só, o mercado é bom, ele gera solidariedade. Ele gera crescimento mútuo. Quem vai desenvolver melhor essa parte aqui depois é o Adam Smith, que ele vai dizer que o comércio ele tende a ser uma soma de que os dois lados ganham, né? Os dois lados ganham. Então, nesse segundo tratado aqui, ele vai dizer o seguinte: o que acontece? Depois do pacto que se cria o Estado, os poderes naturais são substituídos pelo poder político da sociedade civil. E a sociedade política tem como propósito defender o direito à propriedade no sentido amplo, vida, liberdade. Para isso que o Estado existe. Se o Estado não cumprir a sua função, se o soberano, o governo ou o parlamento não cumprir sua função de defender os direitos naturais, John Locke vai dizer que é legítimo que haja rebelião. Por que ele está dizendo isso? Porque ele viu com 17 anos decapitarem um rei e depois de adulto depois de velho, ele viu tirarem outro rei, o Jaime II, que sai fugido lá para a França. É quando ele volta. É quando ele volta para a Inglaterra do exílio, né? Porque se ele ficasse lá, os reis poderiam matar ele pelo engajamento dele a favor dos liberais e dos puritanos, né? A favor do parlamento. Então, por isso que ele vai dizer isso daí também, né? Tem a questão individual. E alguém pode dizer, alguém poderia chegar com o John Locke e falar, mas se o povo puder destituir o poder na hora que quiser, né? E quando ele fala o povo, já disse para vocês, não é todo mundo, é só uma aristocracia, os proprietários. Então vai ter revolução o tempo todo. Aí ele vai retrucar dizendo que revoluções não ocorrem por qualquer erro, né? Não é qualquer erro que causa a revolução. É só quando realmente o soberano ou os poderosos, os governantes, atentam quanto os direitos naturais. Aí não dá. E os pobres? E o povo e os pobres, né? Então, ele era a favor de um parlamentarismo meio que monárquico, né? Era um parlamento burguês e aristocrático. Não era o povo que ia participar do parlamento, como a ideia de hoje, né? De democracia liberal. Então, era só uma casta, né? Que ia governar. E a pobreza? John Locke defende que a pobreza era carência de graça divina. Isso oriundo, obviamente, do pensamento calvinista. Os puritanos diziam isso, né? Que era carência de graça divina. Então, é falta de esforço ou de talento, ou os dois. E isso, além de ser ruim para o Estado, além de ser ruim para a sociedade, ser preguiçoso, ainda é um pecado. E o que deve ser feito com os trabalhadores pobres? Os pobres não são membros com plenos direitos e não levam uma vida plenamente racional. São incapazes de ação política racional. Então, olha como os pobres têm que ser excluídos. Os pobres saudáveis que não trabalham, eles são folgados, vagabundos, e ele achava que os mendigos devem ser duramente castigados. Locke chegou a elaborar uma série de castigos, eram castigos pesados aqui, tá aqui. Eram castigos mesmo, não era brincadeira não. Inclusive com trabalho forçado, com isso, com aquilo outro, né? Então ele achava que a pobreza era um vício. O pobre, ele era pobre porque não queria trabalhar. Ou porque não tinha habilidade, sendo assim era burro, não... ia virar mendigo, né? Ou por preguiça ou por incompetência. São esses dois fatos que faziam o cara ser pobre, a preguiça e a incompetência. Ou uma vida de vícios, ele fala também, né? Inclusive, ele era a favor de que fosse proibido vender bebida alcoólica para pobre. Pobre não tinha que beber, porque também ele achava que
são os vagabundos, né? Quem bebe, que fica bebendo é vagabundo. Então aí aí você está vendo a alma puritana, né? do John Locke. Então, na Carta sobre a Tolerância, por que ele vai escrever essa Carta sobre a Tolerância? Porque ele viveu o século das guerras religiosas. Tá? Então, ele vai falar que vai defender nessa Carta sobre a Tolerância, que toda religião deve ser tolerada. Toda. Inclusive até o islamismo, catolicismo, calvinismo. Só não pode ser tolerado pessoas que não têm religião. Até a tolerância tem... Porque na época eles achavam que o ateu, ele não respeitava nenhuma lei moral, ele era o campo. Tanto que Dostoiévski tinha uma frase que ficou famosa, né? Que se Deus não existe, tudo é possível. Vale tudo, né? A pessoa faz tudo, a pessoa vai matar, vai roubar. Hoje em dia nós sabemos que as regras morais independem de religião. Hoje já está provado isso, né? Aliás, se você for na prisão, as pessoas que cometem os maiores crimes, a porcentagem de ateu é quase zero na prisão. A maioria das pessoas que cometem crimes são pessoas religiosas. O Brasil tem 7% de pessoas que se consideram ateus, segundo o último censo. Mas na prisão não chega a 1%. Então o Estado tem que ser... Olha, então tá aqui, ó, o cidadão pode ter qualquer religião, só não pode não ter religião, né? Era considerado um crime hediondo. Era crime ser ateu, né, no século XVII. O ateísmo só vai ser tolerado a partir do século XIX. Por isso que o século XIX é o século dos pensadores ateus. Nietzsche, Freud, Marx, Weber, Durkheim, vamos colocar aí o Darwin. Os principais pensadores do século XIX são assumidamente ateus porque é o primeiro século que tu pode se assumir ateu sem parar numa fogueira ou numa forca. Então, o cidadão pode ter qualquer religião, né? O Estado tem fins seculares e a igreja deve ser separada do Estado, porque quando ela se junta, dá merda, dá guerra. O século todo aqui, a Revolução Gloriosa e Puritana, elas foram fundamentalmente tretas religiosas. Quando a religião se mistura com a política, só dá confusão, como está acontecendo agora no Brasil. Só é para dar confusão, porque aí o que é o fanatismo que guia as ações, não é mais a razão. A razão já fica em segundo plano, né? Então, preocupado em salvar... O John Locke está preocupado em salvar a alma, salvar o Estado, né? Quando a religião se mete no Estado, quem entra em perigo não é a alma das pessoas, é o Estado que fica em perigo. Então, e só tem uma limitação para a religião. O Estado deve proibir doutrinas que ameaçam a paz. Se a tua religião quer acabar com a do outro, aí nesse caso, você tem que... Vou ver aqui. Se a sua religião acaba com a do outro, nesse caso, você tem que exterminar essa religião. Tá bom? Então, para finalizar aqui, eu vou ler só uma parte aqui desse artigo. O pensamento político de John Locke e o surgimento do liberalismo. É o que ele fala sobre os pobres, né? Onde ele vai falar sobre os pobres. Ele diz o seguinte, olha. Locke considera que o pobre saudável é um vagabundo e um preguiçoso, e que sua pobreza não é uma desgraça causada por questões econômicas, e sim um pecado devido à degradação moral, já que é vítima de seus atos de preguiça e maldade, sendo ele o único responsável por tal condição. Os pobres que não trabalham são simplesmente folgados, que tentam viver à custa dos outros, motivo pelo qual devem ser duramente castigados. Locke elaborou uma série de novas de castigos que foram rejeitados pela União do Comércio de Londres. Locke afirma que o crescimento da pobreza deve-se ao relaxamento da disciplina e à corrupção das condutas. O primeiro passo para conseguir que pobres trabalhem mais é restringir sua intemperança, suprimindo os locais onde se vende bebidas alcoólicas. Muitos homens fingem que querem trabalhar e geralmente não fazem nada. Os mendigos enchem as ruas, mas haveria muito menos se eles fossem castigados. Há que suprimir estes zangões mendicantes que vivem do trabalho dos outros. Então, esse daí é... e outra coisa, você vai falar, pô, mas eu nasci pobre, professor. John Locke está dando uma de otário. Eu nasci pobre, a culpa não é minha de ser pobre. O John Locke fala que se teus pais, então, que não quiseram trabalhar. Então, tu tem que trabalhar por ti e pelos teus pais para sair da pobreza. Para ele, a pobreza sempre é um indício de vagabundagem, de inaptidão, de moleza e de pecado. Isso, o John Locke é sempre indício para... e o cara que nasceu rico?
Ele nasceu rico porque os pais trabalharam o suficiente para ele nascer rico. É o trabalho que faz a diferença disso aí tudinho, né? Esse é o pensamento. Claro que por isso que o marxismo vai surgir. O marxismo vai surgir porque Marx não vai concordar com esse pensamento e vai propor uma nova teoria da pobreza, inclusive, né? Ele vai dizer que os pobres, ele vai explicar pelo conceito de mais-valia, né? E pelo conceito de exploração de opressores e oprimidos. Então, para Marx, o pobre ele é pobre porque ele acaba entrando num círculo vicioso que não tem como ele sair dali. Não é por falta de trabalho, pelo contrário, porque ele trabalha muito e ganha pouco. Marx vai dizer que o pobre é pobre porque ele trabalha muito e ganha pouco. O John Locke não. É pobre porque não quer trabalhar, é vagabundo. Tá bom? Então, meus queridos alunos, é isso aí. É um prazer inenarrável estar com vocês hoje, nesta quinta-feira. Amanhã deveria ser Adam Smith. Só que eu vou dar um tempo. Está muito em cima da hora. O Adam Smith é um autor muito importante. A gente vai deixar para segunda o Adam Smith, às 10h20 da manhã. Amanhã, no horário do Adam Smith, eu gostaria que todos vocês, né, assistissem. Quem não assistiu ainda às minhas aulas que estão lá no YouTube, assistam e pesquisem. Pesquisem a fonte que vocês quiserem sobre Adam Smith. Aí na internet tem muita coisa. E também sobre John Locke, para vocês saírem aqui já entendendo bacana o pensamento liberal. Para vocês não darem mais de otário por aí, que hoje em dia todo mundo se diz liberal sem nem ao menos saber o que é liberalismo, tá bom? Tá, então falou, galera. Ah, sempre é bom. Falou.